O presidente do Superior Tribunal Militar, Josely Parente Camelo, afirmou em entrevista à Globo News que há fortes indícios de golpe e detalha o que pode acontecer no âmbito militar com o coronel Mauro Cid, ajudante de ordens de Bolsonaro, que foi pego com mensagens e documentos golpistas no seu celular. A dica é nada. Vai ser justificado ou se ele vai se tornar indigno. Vamos ouvir a fala do Josely, mas eu adianto assim que eu achei meio ensaboada. Nós temos que ter calma, aguardar todo esse processo. E em ele sendo condenado e após o trânsito em julgado, então o procurador-geral da Justiça Militar entrará com um processo junto ao Superior Tribunal Militar de indignidade para o oficialato. E aí, então, será um outro julgamento. Será um julgamento se esse militar possui as condições de continuar na vida militar. Então, aí será um julgamento que os ministros vão dar o direito ao contraditório, à defesa, ele vai ter todo o direito à defesa. Nós vamos levar em conta todo o seu período em que ele esteve na vida militar e, finalmente, nós vamos debater tanto os juízes togados, que são 5, com o seu saber jurídico, como os nossos 10 ministros militares, com conhecimento das especificidades da vida militar. E aquele conjunto de ministros, o plenário, vai, então, tomar a decisão se ele vai ser justificado ou se ele vai se tornar indigno. Então, nós temos um longo caminho a percorrer. Então, nós temos que ter muito cuidado com esse princípio da presunção de inocência. O presidente Lula, hoje de manhã, falou, realmente, os indícios de golpe foram fortes, mas temos que dar a oportunidade de todas as pessoas se defenderem. Vamos dar o direito a seguir todo o devido processo legal. É como as coisas estão acontecendo, né? Você veja, Vivian, agora há pouco a gente estava ouvindo o Boulos falar, né, queremos que o Bolsonaro responda pelos seus crimes, queremos que seja preso pelos seus crimes, respeitando-se o devido processo legal. E aí agora a gente ouve o Josely dizer assim, não, temos que responder todo o devido processo legal. Mas tem um tom diferente quando ele fala isso, né? Não, ele vai ser julgado por militares que entendem, né, para início de conversa, né? São 5 togados e 10 militares, né, que entendem as especificidades. Olha, tem que tomar cuidado aí com essa coisa, né, da presunção de inocência, não sei o quê. E tem todo um tom assim de na volta a gente compra. Vamos devagar, Vamos devagar. Vamos devagar. Que aí a gente vai devagar, até que o povo esquece e tudo bem. Exatamente. Tem qualquer... Eu vou fazer uma pergunta meio inútil para você, mas eu vou fazer mesmo assim. Tem qualquer esperança de que aconteça alguma coisa no âmbito militar com o Mauro Cid? Olha só, eu acho que o Mauro Cid é o nosso grande boi de piranha, né? Escolhido nesse momento. Porque... o 8 de janeiro, ele acabou, de alguma forma, cumprindo um papel histórico aí de escancarar o envolvimento dos militares com o golpe. Uhum. Isso tem uma importância grande, viu, Ana? Porque não é simples convencer nem o nosso campo de que os militares são absolutamente antidemocráticos, não tem nenhuma herança democrática no nosso país, nunca foram. Nunca defenderam a democracia e, portanto, precisam ser responsabilizados pelos seus crimes históricos. Não é fácil fazer essa defesa. Eu digo isso com muita tristeza, porque existe muito medo sobre isso, não se pode mexer com isso, tem sempre uma aparência de que... Mas veja, não tem como ter golpe no Brasil, sabe?
quê? Porque os militares, eles não estão assim homogêneos, não é todo mundo que defende o golpe. Como se precisasse ser todo mundo, né? Eu acho interessante isso. Porque se tem um negócio onde não existe democracia e não precisa convencer todo mundo, é justamente nas Forças Armadas. Você só precisa convencer a cúpula. Não precisa convencer mais ninguém. Não importa a opinião do cabo, do soldado, do marinheiro. Não importa, né? Importa o que defende, né? Assim, ainda que nós tenhamos, e nós temos no Brasil, assim, antigamente mais, historicamente, uma tradição de militares que defenderam a democracia, inclusive contra a ditadura, mas esses foram presos, vários foram assassinados, foram torturados, foram afastados. Eles não estão aí ditando a regra do jogo, né? Então, assim, eu acho que essa situação até pode ser que aconteça alguma coisa considerando isso. Nós temos aí um elemento novo na realidade atual, contemporânea. Quero relembrar um pouco, a gente faz essa discussão, né? Eu acho que é importante porque tem algumas reflexões, quando a gente olha o movimento da história, que é também o papel dos marxistas, né? A gente não pode, a gente não olha, não deve, não deveria, se a pessoa diz que é, não deveria analisar a realidade como um quadro atual. A gente só pode analisar as coisas como um movimento histórico, né? Quando a gente olha para as Forças Armadas, é muito importante a gente entender o movimento histórico, né? Então, assim, os militares, na verdade, eles saíram desmoralizados da ditadura. Esse negócio que... Não, eles saíram desmoralizados. E seguiram desmoralizados por um longo período. E se tem um elemento que transformou muito essa realidade, foi justamente a atuação dos brasileiros no Haiti, da tropa dos capacetes azuis. O Brasil liderando os militares da ONU no projeto de pacificação do Haiti. Se tem uma fatura que a gente deve, assim, o povo do mundo, mas assim, aos haitianos, é esse grande absurdo que o Brasil liderou naquele momento. Infelizmente, debaixo de um governo progressista, vejam só. Não foi Bolsonaro, não era governo Temer, era governo do PT. Ainda que com muitas críticas internas, porque tem uma boa parcela dos petistas que sempre denunciaram que aquilo era um absurdo. Mas aquela atuação foi central para que os militares voltassem a ter um status no país que estava muito... Eles estavam muito queimados. E é uma galera que está aí, né? Aí até hoje. São os mesmos caquéticos, quase morrendo, mas estão aí até hoje. Então, assim, esse movimento, né, foi recolocando os militares num papel como se fosse um bagulho democrático, né? Assim, e na verdade não é, são os mesmos, o mesmo tipo de atuação. Então, assim, o 8 de janeiro, de alguma forma, ele escancarou o envolvimento dos militares, né? A gente vinha denunciando isso, mas estamos falando, não, os militares não, tem os caras das polícias e tal, não sei o quê, mas assim... E eu acho que isso dá uma escancarada. Então, é possível que alguma coisa aconteça com esse objetivo, né? De falar, não, era uma parcela muito específica dos militares envolvidos. Você acha que ele pode ser, o Mauro Cid pode ser boi de piranha aí, assim, né? Sim, com certeza. Se eles acharem que é necessário. Entendi. Essa questão, porque também se achar que não precisa, nem eles queimam. Mas se julgarem que é necessário, eles estão avaliando todos os dias a correlação de forças, né? Pode ser que, de fato, o Mauro Cid seja punido. Isso pode ter, inclusive, um impacto importante do nosso ponto de vista. Mas, ainda que isso, o que eu quero dizer é que, ainda que isso aconteça, é absolutamente insuficiente. Né? Nós precisamos exigir no Brasil justiça de transição. Nós precisamos exigir no Brasil uma reforma profunda sobre as Forças Armadas. Essa é uma bandeira de toda a sociedade. Nós precisamos exigir a implementação das recomendações da Comissão Nacional da Verdade. Nós precisamos exigir punição para o alto comando das Forças Armadas, que até hoje está aí na reserva,
mas está aí vivo, inclusive, e que não foi punido desde o período da ditadura e continua dando as cartas. Então, assim, nós precisamos exigir uma reforma profunda nas Forças Armadas, né? Então, prender ou não, na verdade, prender é muito difícil, mas assim, vamos lá, vamos botar o cara na reserva, o Mauro Cid é muito insuficiente para aquilo que a gente precisa. Ele é uma expressão de uma política das Forças Armadas. Ele não é a política. Ele não é... Você viu a foto do cara? Inclusive, eles botam um cara bem patético também. É a estética do que a gente estava falando, né? Mas você tá vendo? Ele não manda em nada. Ele ficou falando essas loucuras lá, mas ele não manda em nada. Então, a gente vai lá, responsabiliza ele e não vamos mexer com ninguém. Né? Ele não representa as Forças Armadas. Exatamente. Com cabelinho, não. Quase que colocaram uma brocha, né, com tinta branca, falando, não, ele estava aqui só pintando meio fio, porque não é isso que as pessoas falam com as armadas, né, assim, que é aquilo que a gente estava falando, é uma brincadeira, tem alguns objetivos as brincadeiras, mas muitas vezes, as brincadeiras vão servindo como véu daquilo que está por trás, de qual assim, os militares que foram... assumiram o poder durante o governo Bolsonaro, né? Assim, assumiram altos cargos do governo, continuam lá. Agora, nesse governo, os militares continuam no Estado, né? Então, assim, não tá e são os próprios militares que decidem, né, na sua própria justiça se vale, se condena, se não condena, se vale, se não vale, se representa, se não representa os militares. Exatamente. Parece um ótimo negócio, né? Não, é bem tranquilo. Você pode, assim, ocasionar qualquer violação de direitos desde que os 47 do segundo tempo, você solte uma auto-anistia, né? Porque, assim, a anistia até, assim, eu aqui na Comissão de Familiares vou aproveitar essa oportunidade para falar para as pessoas. Esse negócio de ficar gritando sem anistia, sem qualificar, nós somos contra, viu, gente? A luta pela anistia foi uma luta popular, uma defesa nossa, naquele momento histórico. E nós não podemos apagar a nossa história, a nossa luta para dizer sem anistia como se ela não tivesse sido uma luta nossa e importante em determinado momento histórico. Né? Agora, a autoanistia, inclusive a lei da anistia, a letra da lei não anistia torturadores. Não está lá na letra da lei. Nós não precisamos de uma nova lei da anistia no Brasil. Nós precisamos de uma reinterpretação da lei. Que o negócio é a lei, a outra coisa é como se interpreta a lei. Né? Então, tem um parágrafo lá que que fala, né, que anistia crimes políticos e crimes correlatos, que é o que se usa para dizer que os militares também foram anistiados. Mas o Brasil também tem mecanismos para poder reinterpretar isso. Nós fomos condenados, o Estado brasileiro foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos a reinterpretar a anistia no Brasil, porque a Comissão Internacional não reconhece autoanistia, porque isso não existe. Você pode prender, matar, torturar, estuprar, desde que os 47 do segundo tempo você fala, dá uma anistia lá, e você fala assim, agora não vai acontecer nada comigo, e vamos virar a página. Isso não existe, né? Não faz nenhum sentido. Então, enfim, só para colocar isso aí também, essa é a anistia para torturadores, nós somos contra, né? Para os graves violadores de direito, claro que essa aí nós somos contra, mas a defesa da luta pela anistia, né, para não ficar uma palavra vazia, que isso nos preocupa também, porque essa já é uma luta que eles se esforçam tanto para pagar, e de repente parece que o que aconteceu no Brasil foi fruto de um acordo de cúpula e que não tem participação popular. E não, fomos nós que defendemos a anistia ampla, geral e restrita, né? E ela não foi nem ampla, nem geral e muito menos irrestrita, inclusive, do nosso campo. As pessoas que estavam presas, cometendo o que eles chamavam de crime de sangue, por exemplo, essas pessoas não foram anistiadas pela lei da anistia de 79. Quem estava no exílio por condenações desse tipo não pôde voltar. Né, assim, foi libertado quem estava preso porque fez uma panfletagem. Mas as pessoas, né, que foram consideradas como crime de sangue, essas pessoas não foram anistiadas. Né? Então, mas no campo deles, quem prendeu, quem assassinou, ocultou cadáveres, sim. Aí foi. Então, você vê que é um problema de interpretação mesmo, né? Enfim, estamos aí, temos que...
É muita luta. É muita. Não, é muita. Já era muita luta e continua sendo, e a cada dia a luta aumenta mais. Exatamente. Progressão geométrica Tem um de luta. descanso. Tem um descanso.